noite a todos. Bem-vindos ao Festival Cultura em Miniciclos, edição Literatura e Gênero. Esse festival ele é patrocinado pela FITESA, com apoio do Instituto Ling e realização da Liga Produção Cultural. Essa noite nós temos a Simone Schmidt como curadora, daqui a pouco vou chamá-la para apresentar os convidados. Eu vou aproveitar para convidar vocês também para amanhã. Nós teremos um stand-up comedy sobre o tema também, literatura e gênero, com as drag queens Cassandra Calabouço, Divina Raio Laser e o Portuga, que vão estar aí apresentando, tratando do tema com humor. Vai ter um momento aqui no debate, que vai ter a participação do público. Daí eu vou pedir apenas que levantem a mão para pedir um microfone, como nós estamos gravando também, transmitindo ao vivo, então para o pessoal poder também ouvir as perguntas, certo? E também já convido vocês também para o próximo miniciclo do mês que vem, que é Ficção Científica e Cultura Global. Tá bom? Então, com vocês, Simone Schmidt. Bem, boa noite. Então, essa é a segunda noite das nossos encontros aqui dessa edição do Festival Cultura em Miniciclos. E eu queria chamar, então, os convidados dessa noite para a gente ter uma conversa aqui na frente. É a Priscila Pasco e o Fernando Seffner. Só queria, antes de começar, apresentar um pouquinho, talvez vocês já tenham visto no folder, mas eu até vou ler. Então, aqui, a Priscila Pasco, ela é jornalista e escritora, é idealizadora, editora e repórter do blog Veredas, espaço que discute e divulga a literatura produzida por mulheres dentro do site Nonada, Jornalismo Travessia. Também integra o grupo de pesquisa permanente em literatura de autoria feminina. E é interessante destacar também que, em 2017, portanto, agora há pouco, ela foi homenageada pela Câmara Rio-Grandense do Livro como amiga do livro, em referência ao seu trabalho de divulgação da literatura produzida por mulheres. Vocês desculpem eu estar lendo, mas assim eu não esqueço. O Fernando Seffner, que eu nem vou dizer há quantos anos eu conheço, nós somos amigos há 1.500 anos, ele é professor associado da Faculdade de Educação da URGS, docente e orientador junto ao programa de pós-graduação em educação e também do mestrado profissionalizante em história. E ele trabalha na linha de pesquisa educação, sexualidade e relações de gênero, com ênfase temática nas pedagogias de construção das masculinidades. Ele atua em pesquisas e orientações investigando situações de vulnerabilidade e a AIDS, conexões entre direitos humanos e políticas públicas de gênero e sexualidade, teorizações queer, interseccionalidade e marcadores da diferença. E é também bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Então, dito isso, a gente começa a conversa. A proposta de hoje, então, é eles falam e depois a gente conversa, tá? Vocês combinaram que Fernando fala primeiro, então eu passo a palavra para ti. Alô? Bom, boa noite para todo mundo. E eu vou pedir para a Simone que controle aí o meu tempo, porque às vezes a gente começa a falar e se vai adiante do que mata o debate. Eu queria agradecer o convite, e queria dizer também que, assim, para o tema que nos traz aqui hoje, que para mim é basicamente as questões de gênero e sexualidade, que eu não sou da área de literatura, não vou negar que qualquer evento hoje em dia em que se possa debater o assunto virou uma espécie de oxigênio aí, uma lufada de oxigênio no tema, porque a gente passa no Brasil por um encurtamento e tem um conjunto de atores militantes aí que, digamos assim, trabalha para reduzir a possibilidade dessas atividades. Eu entendi assim o evento, o Festival Cultura e Miniciclos, em 3 momentos. Infelizmente eu não pude estar ontem e nem poderia estar amanhã, mas abriu com uma palestra, hoje nós somos debatedores, amanhã tem, digamos assim, performances. Então, eu preparei aqui algumas coisas que espero assim sejam interessantes, no sentido de serem provocações sobre o tema. Verdade seja dita que o Brasil passa por um momento que qualquer coisa que roce os temas de sexualidade e gênero, por si só, já é uma provocação independente da plateia. Se isso aqui fosse uma assembleia de bispos, a discussão ia ser enorme. Se isso aqui fosse um encontro de donas de casa, seria. Se fosse de adolescentes, seria. Então, suponho que aqui não será necessário fazer muito esforço, porque a realidade ajuda a gente nesse tema. Queria também dizer assim que, do meu ponto de vista, assim, que eu não sou da área de literatura, sou um leitor de romance, mas não sou da área de literatura, o lugar que eu me situo para falar do tema
é daquele que na área de educação a gente tem chamado, né, de pedagogias do gênero e da sexualidade. Então eu vou assumir de cara essa percepção, esse caminho teórico, né, que eu imagino que a maioria aqui concorde, se não todos, de que, embora tenhamos todos nascido com um certo corpo e com uma certa marca da sexualidade e do gênero nele, né, isto não significa que o que vamos viver como gênero e sexualidade na vida seja algo diretamente decorrente do corpo. Aliás, no período que vivemos, dos chamados corpos ciborgue, em que todos nós temos próteses, duvido que ninguém tenha na boca, eu tenho umas 5 ou 6, assim nesse momento, a gente teria que ser um pouco, do meu ponto de vista, um pouco atrapalhado da cabeça para dizer que do corpo biológico deriva necessariamente um certo script de gênero e de sexualidade. Não, derivam possibilidades, então eu vou assumir aqui claramente, antes de começar as minhas provocações, que, na verdade, se ensina e se aprende sobre gênero e sexualidade o tempo todo. Se muda isso na vida, se discute, se diverge, né? E cada vez mais é um tema sobre o qual o número de acordos possíveis, inclusive, diminuiu no Brasil, né? Então, eu quero dizer já de cara que, do meu ponto de vista, responder a pergunta o que é uma mulher, o que é um homem, não é algo que se possa fazer através de um exame de microscópio ou da composição hormônica da pessoa ou do DNA ou de alguma outra coisa, né? É uma pergunta que vai ser respondida sempre contextualmente e na semana passada, no Fazendo Gênero, em 2 grandes assembleias com transhomens e transmulheres, que eu venho acompanhando esse assunto, as pessoas se definiram com a maior naturalidade, como eu sou uma mulher com pinto, eu sou um homem com vagina, que eu sei que essas coisas soam assim, podem soar incômodas para alguns, mas, em todo caso, elas são os modos com os quais eu acho que são categorias possíveis, né? E ainda antes de começar as provocações, só uma linha teórica, assim, né? Eu acho assim, eu sinto a necessidade de minimamente comentar o que eu entendo por gênero, né? Porque é o que eu vou fazer provocações, né? Então, eu vou me valer de 2 definições clássicas no campo, que não são minhas, né? Uma delas é a definição da John Scott, que é muito antiga, mas que eu acho que segue sendo muito assim apropriada, em que ela vai dizer que gênero eu também copiei aqui para não dizer errado, né? Uma forma primária de dar significado a relações de poder. Ou seja, quando eu pronuncio aqui, é o que eu vou fazer as provocações nesse auditório, quando eu digo assim, aqui eu vejo que há homens e mulheres, mesmo que não seja a minha intenção precípua, eu estou estabelecendo relações de poder entre essas figuras, porque, na verdade, entre homens e mulheres, as circulações de poder são diferentes. E porque, se esse auditório pegar fogo, alguém poderá gritar assim, mulheres e crianças primeiro. Então, aí já tem uma certa hierarquia das saídas em direção àquela porta, né, que vai dizer que mulheres e crianças, segundo uma certa lógica, têm que sair primeiro, né? E a outra coisa é que, para o modo como eu vou abordar, eu vou aproximar algumas vezes, nem sempre, gênero de sexualidade. Também faço isso apoiado na John Scott, de que o gênero é uma categoria das relações sociais que está baseada, normalmente, nem sempre, mas basicamente, né, nas diferenças que a gente percebe entre os sexos. Eu não necessito abaixar calças ou levantar vestidos de vocês, entende? Para supor o que é a genitália e daí tirar conclusões acerca de gênero. Eu posso sim me surpreender, como aliás vários jogadores de futebol foram flagrados nos últimos anos, quando assim ao abaixar as calças ou enfim ou ao tirar a calcinha, se verifica que aquele corpo tem uma descombinação, entende, entre o gênero pretendido feminino e a genitália que está exposta, né? Algumas vezes os jogadores confessam que isso foi um equívoco, mas a gente poderia também discutir, sem querer falar mal deles, mas assim, a gente poderia também discutir na linha do Almodóvar que não foi um equívoco, foi sim um desejo medonho que rolou, entende, de ter na cama alguém que tem justamente um atravessamento de gênero que pode parecer interessante. Eu aqui não estou condenando nenhuma perversão, assim, não é do meu feitio, assim, no sentido. A outra possibilidade, essa é uma primeira definição, e a outra, aí eu já passo para as provocações, é fazer na linha da Judith Butler, uma autora que me é muito cara, assim, é fazer uma coisa interessante aí, que aí, assim, a Simone, que é da área da língua, poderá, assim, gênero é uma palavra que é classificada no dicionário como substantivo masculino.
mas a Judith Butler vai dizer que gênero é verbo. Alguém poderia dizer, não, mas isso é uma loucura total, porque é óbvio que gênero não é verbo, né? Mas ela vai dizer que gênero é verbo. Se gênero é verbo, gênero é uma coisa que a gente faz, porque o verbo revela na frase a ação. Então, na verdade, eu produzo gênero o tempo todo. Então, ela vai dizer que desde que eu acordo de manhã, ou eu, ou qualquer pessoa, a gente performatiza gênero. A gente faz isso tantas vezes que a gente começa a achar que é natural. Mas, na verdade, isso é uma encenação, que ela chama de performatividade, né, que nós nos acostumamos a fazer socialmente. Só que essa encenação, como ela diz, vaza muitas vezes. Tem falhas, tem lapsos. E, então, nós vivemos num mundo hoje em dia em que há certas interpelações que de vez em quando tiram a gente da repetição e fazem com que o homem faça alguma coisa que é genericamente associado ao campo do feminino ou vice-versa, né? Nada que algumas músicas sobre homem, por exemplo, do Caetano Veloso, eu já não tenho falado, né? Então, assim, com essas coisas na cabeça, assim, ou enfim, essas coisas de iniciais, eu queria fazer o que eu vou chamar aqui declinar gênero. Eu queria, assim, olhar para todo mundo que está aqui na minha frente, né, e dizer que, assim, bom, ao contrário do que muita gente coloca, às vezes, a gente não tem aqui pessoas. A gente tem homens e mulheres. E a gente tem também homens e mulheres habitados por diferentes orientações de sexualidade. Então, eu queria declinar isso um pouco, declinar no sentido de levar adiante isso, né? Queria dizer, assim, que eu pesquiso masculinidades, né? Eu pesquiso homens, eu gosto mais de dizer assim, mas eu pesquiso, na verdade, masculinidades e relações de gênero. É que dizer pesquiso homens é mais provocativo, né? Assim, ó, eu queria dizer assim que, bem, sentados aqui no Rio Grande do Sul, os homens que estão sentados aqui vão morrer, em média, 8 anos antes das mulheres. Assim, isso é um dado estatístico, poderia ser que não aconteça com alguns, né? Também queria dizer que, assim, as mulheres que estão sentadas aqui, por mais que tenham investido nas suas carreiras profissionais, elas vão receber 30% menos do que os salários masculinos, também em média no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tem uma coisa mais interessante ainda. As mulheres estudam muito mais do que os homens. Pega uma cidade como Pelotas, por exemplo, as mulheres têm um nível de formação muito maior do que os homens, mas isso teve poucos reflexos no acesso salarial, né? Então, esse meu exercício, que eu vou seguir ele para vários lugares, até que a Simone me mande parar, porque eu fiz uma lista grande, e vou terminar com uma coisinha que eu recebi hoje de tarde de um aluno. Eu vou fazer esse exercício no sentido de forçar o movimento contrário desse movimento chamado ideologia de gênero. Ao contrário de não falar de gênero, eu vou forçar em qualquer coletivo humano essa questão, que me parece muito simples e muito óbvia, mas que alguns parecem não gostar, que é de dizer, não tem pessoas, tem homem e tem mulher. E além de ter homem e ter mulher, tem diferentes orientações sexuais. E isso pode estabelecer desigualdades, né? Outra coisa é perceber que mesmo no serviço público, então, onde em tese todo mundo é igual, todo mundo entra para o concurso, não se pergunta no concurso se a pessoa é homem ou se é mulher, às vezes a prova é anônima, só marca um X, mas o fato é que as carreiras masculinas e femininas também implicam menores salários para as mulheres, né? Bem, embora os filhos sejam gerados, né, de uma maneira um pouco tradicional, porque hoje em dia dá para gerar filho de outro jeito, mas em todo caso, em geral, os filhos são gerados pela união de homem e de uma mulher, é a mulher que cuida mais deles, né? Eu vou depois dar uns dados aqui, já vou dar agora, assim, do Bolsa Família em Porto Alegre, né? 93% dos domicílios das pessoas cadastradas no Bolsa Família são mulheres. Agora, a rigor, mulher não é família, família é homem e mulher, mas na prática mulher é família, né? Várias pesquisas já mostraram que as pessoas associam mulher com família. Homem é uma figura que, se estiver presente na família, é um ganho, mas também, se não estiver, a família existe do mesmo jeito, né? E a família, quando composta só por homens, essa sim ganha os holofotes, porque essa é um pouco diferente, né? Só olhar algumas capas até da revista aí da Go esses tempos. Outra coisa é o seguinte, para os homens aqui presentes e para as mulheres, a gente poderia se indagar do que morrem, né? Porque, enfim, homens de 18 a 45 anos, de qualquer classe social em Porto Alegre, tem mais chance de morrer de causas externas, como se chama, né? Adolescentes, então, claramente isso, né? Jovens, né? Ou seja, morre de alguma coisa que foi provocada, se não morre de uma doença. Sempre que se envolveu numa briga, num tiroteio, acidente de carro, é uma coisa muito masculina, né? Mulheres morrem de outras coisas. Que coisas mulheres morrem em Porto Alegre? Mulheres ainda morrem muito em Porto Alegre de doenças relacionadas à saúde reprodutiva, né? Ou seja, a geração de filhos. Pode parecer incrível isso, né? Que, na verdade, com partos tão assim
que ocorrem em hospital, né, com um número tão elevado de cesarianas, como acontece no Brasil, com o parto virado numa coisa assim que já se afastou tanto daquela ideia de que a mulher corre lá para a beira do rio, ou coisa que o vale, lá tem o filho. Na verdade, as mulheres morrem muito ainda de causas ligadas à gravidez, à gestação, parto e puerpério, né? Homens e mulheres têm muita dificuldade em exercer profissões que são majoritariamente do gênero contrário. Por exemplo, assim, no curso de enfermagem da URGS, é um número entre 8% e 10% de homens ao longo dos anos, né, que faz o curso, e 90% são mulheres. Então, os homens tanto são hostilizados, às vezes, nessa profissão, com relatos do tipo, eu caí numa unidade básica de saúde, ou eu caí numa ala de hospital, só me dão, assim, paciente gordo para virar na cama, entende? E serviço que é pesado, porque, na verdade, assim, as mulheres mandam no negócio e mandam em mim. Mas, na verdade, quando o homem cai numa profissão mais feminina, a gente fica surpreso que, em geral, ele vira coordenador da coisa. Se vê isso no magistério também. O contrário não é verdadeiro. Assim, quando mulheres ocupam posições tradicionalmente, posições profissionais, estou falando, tradicionalmente femininas, elas têm que fazer um esforço enorme para mostrar, entende, que elas podem ascender na carreira, né? Então, isso é um outro dado que, digamos assim, Quero pegar o exemplo da medicina da URGS, onde eu não conheço os outros cursos, mas acredito que é igual, onde tem alguns trabalhos. Há uns 12 ou 15 anos entram mais mulheres do que homens no curso de medicina, e se formam também mais mulheres, né? Agora, mesmo assim, eu acho que pouquíssimas e pouquíssimos aqui lembrarão o nome de alguma mulher que é cirurgiã. Parece aquela coisa que o Lévi-Strauss fala, assim, em qualquer sociedade, quem pega a faca ou quem pega o bisturi, porque o bisturi é uma espécie de faca, né, para cortar alguma coisa, é sempre um homem. As mulheres vão para outras áreas da medicina, né, e os homens se concentram majoritariamente na área da cirurgia, né. Por isso que em romances assim gaúchos, as mulheres parteiras, essas que portam algum instrumento cortante, no caso uma tesoura, está sempre associado a elas um certo protagonismo, né. Tem uma cena escolar também que é muito legal para levantar provocações. Está descrita num artigo, não vem ao caso aqui citar que não é uma... Em que a professora de matemática, na sala de aula, faz uma coisa que muita gente já deve ter vivido. Já vou adiantando que a professora faz um negócio que pedagogicamente não é muito recomendado, mas em todo caso é interessante, por exemplo. Ela corrigiu as provas da turma e está distribuindo. Então, ela está aqui na frente, os alunos estão sentados, né? E ela vai chamando. E ela tem o costume de colocar em primeiro lugar as provas que tiraram a nota mais alta. Então, se o teu nome não é chamado, né, tu já começa a perceber que tu te ralou, entende? Então, começam a chamar os outros. Então, ela chama o primeiro... Isso é uma cena descrita de uma etnografia de sala de aula. Eu tenho uma cena também dessa, mas eu vou aproveitar da bibliografia, que é mais bonita, até porque é estrangeira, em inglês. Assim, ó. Então, ela chama a Maria, né? E a Maria tirou 10 na prova. Então, ela diz assim, Maria, meus parabéns, tu és muito esforçada. E ela vai chamando as outras pessoas. O último é um João qualquer, um José, que tirou 0, alguma coisa. Talvez só para não dar 0, porque fica muito feio. Fica feio para a professora também. Dar 0 é uma espécie de confissão da falência do método pedagógico. A pessoa não aprendeu nada. Então, quer dizer que com professora ou sem professora não fez diferença nenhuma, porque ela não aprendeu nada. Então, acham o João que tirou 0,5 e diz assim, ó, João, tu é inteligente, só que tu não te esforça. Então, essa cena está analisada, eu próprio tenho uma que eu descrevo de uma etnografia numa escola pública em Porto Alegre, em que o menino escutou claramente uma referência sobre a sua inteligência, mas a menina não escutou. O 10 que ela tirou foi devido a um esforço. Olha, esforço, minha gente, é mais ou menos como um Fuca 1200 lomba acima, entende? Não é uma coisa muito nobre, tá? Nobre mesmo no regime escolar é a chamada inteligência, né? A outra coisa é que hoje em dia dá para mudar de sexo. Inclusive, se alguém estiver interessado, é logo ali no Protig, no Hospital de Clínicas, agora vai começar no Hospital da FURG, em Rio Grande, é pelo SUS. E a fila é grande, né? Agora, essa fila tem uma característica muito interessante. Eu acompanho junto com uma colega da psicologia isso, assim. Ela tem uma característica muito interessante, assim. A fila de pessoas nascidas homem, com corpo biologicamente masculino, e que desejam virar mulher, é uma fila gigantesca. Vai daqui até Guaíba, entende? Assim, ó. E a fila de pessoas nascidas mulher que desejam fazer a cirurgia para se transformar em homem é uma fila muito pequenininha, né? Eu me detenho aqui, isso dá para tirar várias conclusões, entende?
se ser homem fosse uma coisa assim tão boa na sociedade, não sei se haveria tantos querendo desertar da coisa e passar para... Tem uma questão interessante, né? A outra coisa que eu queria levantar é assim, ó, a figura masculina, sobre isso tem havido vários trabalhos, assim, ela vem passando assim por uma questão muito interessante para declinar gênero, que é assim, hoje em dia os homens são assombrados assim, basicamente, tem vários textos, Fabiola Roden aqui na URGS, Jane Russo na UERJ, por duas coisas, assim, primeiro uma questão da ordem da vaidade, é só olhar as propagandas do Boticário, assim, homens são consumidores cada vez mais ativos de produtos e procedimentos de beleza, com uma série de particularidades. Este que aqui vos falo, eu tenho 61 anos, eu fiz no ano passado uma coisa por conta própria de ir a umas 9 clínicas de depilação masculina. Eu tenho aqui um conjunto de pelos que hoje em dia é considerado sujeira, na minha época era considerado pelo, hoje em dia tem um ar de sujeira. E aí eu fui nesses lugares todos para fazer uma tentativa de consulta, ver como é que a coisa funcionava, né? E desisti, não voltei, porque eu queria ter os pelos para ir nas outras e fazer toda a via sacra. Então, o tipo de atendimento, o tipo de discurso do profissional, ele é um discurso que traz a ideia da saúde e da limpeza, né? Coisa que para as mulheres não é tão necessário. Então tem essa onda de vaidade e, ao mesmo tempo, que é um fenômeno muitíssimo interessante de analisar, tem a onda da impotência. Nunca se falou tanto sobre a impotência masculina. Você sabe que, alguns anos atrás, pessoas assim insuspeitas entre nós, como o Pelé, que tem uma profusão de filhos, teve uma época, e agora já passou isso, porque todo mundo já se declarou quem é para ser filho ou não, mas teve uma época que a cada 2, 3 anos, uma certa paternidade do Pelé aparecia, tudo no meio daquela barraquice, quando ainda não havia exame de DNA, esse troço dava mais barraco. Agora já tem, se bem que tem a discussão da Cláudia Fonseca, a certeza que pariu a dúvida, mas em todo caso... Então, o Pelé vai para a televisão para dizer que ele consome uma medicação para a impotência. Isso é uma coisa assim quase maluca, né? Imaginar essa combinação, mas em todo caso tem isso, né? A outra coisa é que assim bem, queria só entrar de novo na questão do Bolsa Família, queria pegar um outro dado de Porto Alegre. Na maioria desses domicílios, que eu atravessei antes, desses 93% dos domicílios aonde a mulher que fica com o cartão, ela tem o cartão da Caixa, né? Tem um trabalho sobre as mulheres da Amazônia que mostra que, a partir do Bolsa Família, independente de concordar ou discordar do programa, não é isso que está em discussão aqui, mas ele é um programa que empoderou as mulheres, não tem nenhuma dúvida. Tem uma pesquisa do FMG que mostra como as mulheres se separam mais dos maridos, né, a partir desse corte do recebimento do Bolsa Família. Tem, inclusive, um depoimento nessa pesquisa de uma mulher, que eu não sei quem é anônimo, em que ela diz assim, eu me separo do marido, mas da Caixa Econômica eu não me separo nunca mais. Sendo a Caixa uma figura feminina, pode até se avançar uma certa sororidade feminina. Mas, assim, nessa pesquisa da Amazônia mostrou que 12%, 15% das mulheres tinham colocado a mão no dinheiro, a nota, né, pela primeira vez através de um cartão da Caixa, e que para cada filho dá R$80 por mês, por exemplo, é um benefício médio, né? Ninguém ganha mais do que 360 em Porto Alegre, por exemplo, né? Considerada coisa. Tem uma aluna fazendo mestrado sobre isso, né? Agora, o mais interessante é que 80% desses 93% dos domicílios só tem a mulher como encarregada desse domicílio. Quer dizer que o homem é uma figura que para esse empreendimento familiar ele conta pouco, né? Então isso é uma outra questão para ser, digamos. A outra coisa é que assim, talvez alguns tenham visto, né? Saíram nos jornais do Rio Grande do Sul e de São Paulo, já saiu mais desde o outro governo, né? Atrás de medidas aparentemente que nada tem a ver com gênero, né? Que não se fala de gênero, não se fala de homens e mulheres, existem consequências de gênero. Uma medida assim administrativa das políticas públicas em educação, fechar algumas escolas de ensino médio, porque nelas há poucos alunos, e transferir esses alunos, né, esses estudantes, vou usar uma palavra que não tem gênero, para outras escolas. Atrás disso se esconde um prejuízo para as meninas, porque há um conjunto enorme de pesquisas que mostram que, especialmente no ensino noturno, que as meninas querem, porque elas querem trabalhar, assim ou então até no ensino diurno, afastar-se 3, 4, 5 quadras da sua casa, ter uma escola que fica a 4 quadras de uma parada de ônibus, é fator de desistência das meninas e não é dos meninos.
Então, como viver numa sociedade em que a ideologia de gênero te convida a não discutir gênero, se atrás de medidas aparentemente banais, racionalizadoras do aparelho do sistema educacional, moram algumas discriminações que afastam as meninas, assim, beneficiam os meninos, eventualmente, né? Então, tem toda uma discussão. Não por acaso, como assim, isso ajuda a explicar por quê, nas ocupações das escolas no estado de São Paulo, como no resto do Brasil, mas São Paulo isso foi mais notável, né? Como mostra naquele vídeo que eu recomendo a todos e todas que se deem de presente 1h16 na frente da televisão para ver o documentário Lute como uma menina. Já vou adiantando que é bom ter uma caixinha de papel lenço, porque tem alguns depoimentos das meninas, assim, olha, eu não sou do estilo coração mole, mas é impossível ver o vídeo até o final sem perceber uma certa força das meninas, eu quero... Não por acaso são as meninas que lideram este movimento. Ninguém disse para elas, ninguém mostrou para elas uma estatística dizendo, querida, é o seguinte, tem estatística do Brasil e de outros lugares que mostra que se o colégio ficar 8 quadras mais longe de onde tu mora, ou ficar 6 quadras da parada de ônibus, ou do trem, ou do metrô, o que seja, tu vais acabar sendo, tem mais possibilidade de ser violentada e tu vai acabar desistindo. Ninguém mostrou uma estatística para elas, mas elas foram à luta e tomaram a dianteira desse movimento, porque no fundo tem alguma coisa que elas sabem que é o seguinte, gente, eu só posso estudar se a escola for bem no meu bairro, for bem ali perto, se eu puder ir para as outras, etc. e tal, né? Bom, a gente até aqui flexionou. Bom, aí vejam, né, quer dizer, como é que a gente não vai fazer isso, né? Como é que a gente não vai flexionar gênero, como é que a gente não vai enfrentar uma discussão como a discussão do aborto, do estupro, se atrás de uma medida aparentemente banal de racionalização do sistema escolar, né, moram questões ligadas à violência, violência do estupro, etc. e tal, né? Já devo estar chegando no tempo, né? Assim, ó, queria dizer também, assim, que, queria colocar só mais 2, 3 coisas, assim, né? Queria dizer também que a gente até aqui ficou muito assim, com 2 marcadores, gênero e sexualidade. Mas é claro que se a gente começar a acrescentar outros marcadores, a questão se complica. Eu vou chamar isso de marcadores sociais da diferença. Ninguém é apenas mulher, nem é apenas homem, nem apenas tem uma orientação sexual, qualquer que seja, né, ser gay ou homossexual, ser lésbica, ser transexual, ser travesti, ser heterossexual ou cissexual, ser bissexual, e hoje em dia tem uma profusão, que aliás lá no Fazendo Gênero apareceu, e tem um outro evento no Brasil chamado Desfazendo Gênero, onde isso aparece muito mais. Praticamente nos últimos anos houve uma explosão de modos de se nomear a partir da sua preferência de sexualidade de gênero, com todas as combinações possíveis, né? Mas se a gente começar a agregar outros marcadores do tipo assim, ó, esta mulher e este homem de que nós falamos é jovem ou velho, a gente já vai ter toda uma outra questão complicada, né? Cada vez mais meninas jovens têm discordância com relação às orientações familiares. Não por acaso também, em alguns conflitos recentes em escolas particulares aqui e em outros estados do Brasil, o último que eu acompanhei foi na cidade de Belo Horizonte, quando as famílias dizem, não, mas essas literaturas que estão dando, uma lá foi com relação a Shakespeare, né? Até Shakespeare já anda visto sendo como uma coisa meio lasciva, com mulheres que envenenam os outros, muito protagonismo feminino, entende? Assim, muita decisão, homens fracos e mulheres fortes. Isso não é uma boa literatura. Então lá, como talvez tenham acompanhado, nessa rede de 4 escolas em Belo Horizonte, 80 pais e mães subscrevem uma coisa contra algumas leituras de literatura na escola, e 2 semanas depois, 240 alunos e alunas, que alguns devem ser, inclusive, filhos dessas que escreveram a outra coisa, dizem, não, mas nós queremos discutir isso, né? Eu, se fosse a professora de literatura, eu diria, gente, é o seguinte, isso aqui é uma briga entre pais e filhos, vocês vão para ali e se entendam, e eu vou ficar aguardando para ver qual é o resultado, porque eu não tenho nada a ver com isso, entende? Se vocês resolvam, vocês venham me dizer o que é para dar, se eu vou dar Shakespeare, Machado de Assis, ou vou dar Cândido de Voltaire, assim, ó, quer dizer, o que eu vou... Primeiro vocês se entendam entre si, porque isso não é mais comigo, entende? Isso é uma questão entre vocês para ser resolvida depois da janta, um dia de noite, depois da novela, né? Assim, ó. Se nós acrescentarmos cor da pele, bom, aí então tem uma questão gigantesca, né? Eu tenho um bolsista de iniciação científica que pesquisa, um menino negro, né? Ele pesquisa hoje em dia essa conexão ser jovem, ser negro, né, e estar na universidade. Então, nem é um rosário total de lágrimas, assim, tá? E, de outro lado, quando é que isso se conecta com ser jovem, ser negro e ser gay? E, ainda por cima, acrescentamos uma outra coisa que, assim,
que fique bem claro, assim, ser evidentemente gay, no sentido assim, ter alguns atributos de fala, performance corporal, preferência, né? Esse aluno mesmo que eu oriento, ele usa um turbante vermelho. Então, assim, ó, essa combinação, ela dá um terreno de vulnerabilidade e, como vai dizer a Judith Butler, de abjeção enorme, assim. Então, olhar um pouco o que é uma performance de gênero quando ela começa a combinar com outras. Como já saiu amplamente na imprensa, assim, né? A gente tem tido cada vez mais depoimentos de mulheres de pertença evangélica, né, que, ao fim de uma longa discussão, saíram vários trabalhos ótimos da antropologia sobre isso, elas separam dos maridos, porque os maridos batiam nelas, oprimiam de formas assim, de toda forma, inclusive com argumentos da ordem do religioso, místico, etc. e tal. E de como, ao conseguir fazer isso, elas caem numa proscrição com relação à religião, que elas não pretendiam abandonar, mas que as abandona. Então, é uma situação bastante complicada. Já o homem, muitas vezes, passa por esse processo todo e segue. Aliás, segue, às vezes, sendo pastor, inclusive, né? Bom, para finalizar, eu queria... Eu não vou me atrever aqui na literatura, mas eu vou fazer uma coisa que só me ocorreu agora de tarde. Eu tenho um outro bolsista de iniciação científica que... Na verdade, deveria colher dados de um projeto, mas passa a vida colhendo de outros, mas como ele é um guri muito articulado, eu não consigo coibir o Fábio nesse negócio, né? Assim, então, ele praticamente ele faz o que ele bem entende. Assim, o que eu vou botar no relatório no final da bolsa, eu não sei, mas ele fica coletando. Tudo ele se encanta do gênero e da sexualidade, assim, né? Então, ele me mandou agora, um pouco antes de chegar aqui, eu cheguei ali no bar, e li, né? No café, né? Ele me mandou assim, ó: professor, eu vou comentar rapidinho mais uma coisa que eu descobri. Investigando um caso de assédio, ele não tem nenhuma pesquisa que lide com assédio, mas, em todo caso, eu lembrei do senhor. No depoimento, a vítima, isso aqui são as palavras do aluno, né? Instrutora de um CFC, Centro de Formação de Condutores, né, afirmou que o fiscal do Detran se insinuou com ela. E, pior ainda, foi o ato que ele fez: tentar colocar a mão dela na genitália dele, que implicou pegar a mão. Nos autos, professor, está escrito assim, ó, aí ele bota entre aspas, ele deve ter copiado tudo assim, a moda, assim, Bangu, né? Assim, ó, perguntada se ela, entre aspas, novamente, sofreu abalos pelo delegado, o delegado fez essa pergunta para a mulher, com isto, a resposta da mulher foi ótima e o senhor vai gostar. Aí eu copio. Aí ele abre outras, tudo aspas, dentro de aspas, assim. A depoente declara que não sofreu abalos. Por quê? Porque a depoente declara ser mulher madura, casada, trabalhadora há muitos anos, criou 3 filhos sozinha, já foi assaltada 3 vezes em Porto Alegre, foi feita de refém uma vez, por algumas horas, e não tem mais medo de vadios. A depoente afirma que, quando a cena aconteceu, ela empurrou o indiciado, que é o cara do Detran, para o lado, saiu do local e foi para a delegacia, que aqui presta depoimento. A depoente, em seguida, pergunta ao delegado por que esta pergunta, se ela sofreu abalos, e se o delegado perguntaria isso se fosse um homem. O delegado, professor, aí já é ele, isso é o Fábio comentando, isso de certo não estava escrito. Assim, ó, o delegado, professor, opta por não responder a esta pergunta da depoente, dizendo que ele está ali para perguntar e não para responder. Então, eu queria dizer assim, eu não sei quem é essa mulher, nunca vou saber, certamente, porque isso tudo corre em segredo de justiça, eu não sei como é que esse guri chegou nesse negócio, assim, ó, que não era o que era para ele estar fazendo, mas o fato é o seguinte, assim, ó, eu fico pensando, essa mulher está absolutamente certa, assim, ó. Isso o Fábio ele não escreveu, mas assim, de onde vem na boca de um homem numa delegacia esta pergunta assim, ó, tu estás aqui porque tu foste abusada, algum tipo de abuso? A pergunta é assim, tu sofreste algum abalo? Porque existe uma coisa no fundo que é o seguinte, vai ver que tu é uma ordinária que, na verdade, tu gosta disso. Então, a menos que tu me comprove que tu ficou abalada, isso lembra um pouco, que o meu aluno não leu isso, mas, em todo caso, aquele livro chamado Maleus Maleficarum, que tem toda uma série de códigos de interrogatório das mulheres assim condenadas durante a Idade Média, que é o seguinte, aconteceu tal coisa, e aí começa, tu gostou?
tu quis repetir, quer dizer, é uma coisa assim, ó, dentro da mulher mora uma eterna possibilidade de ser diabo, de ser vagabunda. E essa pergunta que essa pessoa, que eu não sei obviamente quem é, mas está dito ali, uma pessoa que trabalha num centro de formação de condutores, quando ela indaga o delegado de por que ela teria se abalado, o que interessa isso, quer dizer, ela teria que confessar, sim, eu fiquei terrivelmente abalada, passei 6 noites sem dormir, tive a minha pureza assim comprometida e tudo mais. Quando ela diz, bom, se eu fiquei abalada, eu já fui assaltada 3 vezes em Porto Alegre, uma vez eu fiquei de refém, quer dizer, a menina também tem uma história assim, tipo assim, que se eu fiquei abalada, sei lá, entende, assim, eu só sei que eu afastei ele, saí dali e vim a uma delegacia denunciar. Por que eu teria que ter ficado abalada nesse sentido, como o senhor está querendo, abalada na minha virgindade, na minha pureza, eu que já criei 3 filhos sozinha, né? Então, enfim, minha tentativa foi provocar no sentido de declinar gênero. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Obrigado. Obrigada, então, Fernando. Eu vou passar a palavra para a Priscila Pasco e depois a gente abre o debate. Oi. Tá. Oi. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, é muito bom ver algumas pessoas aqui que eu já conheço. As que eu não conheço, vamos nos conhecer agora. A minha fala vai se ater um pouco mais assim à literatura e o meu trabalho no Veredas, que é um blog que discute, ali eu produzo as matérias, né? Também pesquisadoras publicam alguns artigos falando sobre mulheres, né? Sobre mulheres que escrevem. E antes, eu só gostaria... Tem uma frase, uma manifestação de uma escritora que eu acho tão bonito que eu só queria abrir com isso. Porque, apesar de ter a minha palavra aqui mais para a literatura, né, o Fernando falou de uma questão assim, de gênero mais sociológica, digamos, mas a literatura está diretamente vinculada, né, principalmente quando a gente se fala em literatura de autoria feminina. Né. E basta a gente ler alguns livros, né, de teoria ou da própria história ou biografia de algumas escritoras. Eu faço algumas anotações, eu sublinho bastante, e tem muitos pontos de exclamação. Que horror! Coisas do tipo, né? Então, eu acho que essas coisas, de alguma forma, elas se conversam, né? Mas a frase é: estar viva e ser uma escritora. Não há nada como isso. Essa frase é da Katherine Mansfield. E eu acho ela linda, maravilhosa essa frase. Porque a gente olhando essa frase hoje no contexto, né, em que a gente fala sobre escritoras mulheres, sobre o espaço que a gente reivindica, tanto no mercado quanto na academia, na escola, enfim, são vários espaços que precisam ser ocupados. O que era isso lá no final do século XIX, início do século XX, né? Poder ser mulher e poder escrever, né? Eu ultimamente, só mais ultimamente, eu vou falando aqui um pouco da minha experiência do Veredas e assim a gente vai conversando. Eu sou jornalista e só mais recentemente que eu comecei a me apresentar também como jornalista e escritora. E isso foi um salto assim para mim, pelo menos pessoalmente, né? Eu comecei escrevendo crônicas e depois eu fui avançando para os contos, que eu não chamava de contos, eu chamava, são textos que eu escrevo. Eu não queria dar nem nome àquilo que eu escrevia. Até que amigos e amigas começaram a me enxergar como escritora. Falaram: tu é escritora? Eu disse: não sou escritora. Então, mas tu escreve? Não. Sim, mas eu escrevo para mim. Então, isso é escritora. Ser escritora é ter compromisso com essa escrita. E
eu falo da minha experiência, mas essa é a experiência que eu também percebo das mulheres que eu entrevisto, com as mulheres que eu converso, daquelas de livros publicados e também com livros não publicados. Porque eu já conheci, já conversei com escritoras que tinham 1 ou 2 livros publicados e diziam: não, eu não sou escritora. Ela tem um livro publicado e ela não se considera escritora. Então, que lugar é esse que dá tanto medo de se assumir, né, de escritor? O que isso significa? Então, basta a gente dar uma olhada, né, em livros teóricos e tudo mais que a gente vai poder compreender. E o mais complicado é que a gente fala sobre isso, eu digo a gente, pesquisadores, a Simone, né, também trabalha, participou agora, né, de um evento, faz parte, né, de um evento que trata disso, entre outras questões de gênero. E apesar de a gente falar, apesar de estar numa mesa, discutir, falar sobre a falta de espaço de escritoras, ainda tem gente que duvida. Ainda tem gente que diz: mas será? Enfim. Mas falando sobre esse receio de se assumir como escritora, dessas mulheres, né, inclusive de aceitarem convites. Não sei se alguém daqui já promove muitas mesas, se receberam alguns nãos de mulheres ou se percebem que é um pouco mais difícil. Eu já ouvi de muitas pessoas dizendo: olha, não aceitou, é difícil falar, coisas do tipo. Agora, recentemente, também, né, tinha me falado a respeito de uma mesa que era bem complicada de chamar mulheres. É esse medo de se colocar como escritora. Harold Bloom, ele falou de algo chamado angústia da influência, né? Pesquisando sobre essa genealogia, né, dos escritores homens, que o homem ele tem uma vontade de ter uma escrita autônoma. É a escrita dele. Ele tem medo de buscar referências nos escritores, né, nos precursores, quem veio antes dele. Ele quer algo legítimo, algo que seja, né, autêntico. Né? Então, é como se fosse uma batalha. A obra dele só existe se ele invalidar, né, a obra desse pai poético, que é como se chama. E as mulheres? Estamos falando lá atrás, né? Nem tanto lá atrás, aqui no século XIX. 17, talvez, também. Quem eram as precursoras? Quem eram essas mães literárias? Grande parte eram homens, né? E o que esses homens apresentavam? Era um discurso autoritário, um discurso que apresentava estereótipos, né, nessas personagens femininas. Era a visão masculina sobre o feminino, né? Então, ao contrário dos homens, as mulheres não tinham essas referências, né? E tinham poucas, se for comparada, né? Podia até ter, mas eram bem menos expressivas do que a dos homens. Daí que a crítica feminista, mais precisamente a Susan Gubar e são duas teóricas que elas vão falar, a Sandra Gilbert, Sandra Gilbert e a Susan Gilbert. Elas vão falar de algo chamado ansiedade da autoria. Que é o quê? É quando essas mulheres, esse receio ele é muito mais primário, digamos assim. Não é o medo de receber alguma influência ou não. É o receio de não conseguir escrever. Né? E essa referência, quando elas buscam, ao contrário dos homens, que refutam, né, ou tentam fugir um pouco dessa influência, estou falando aqui de uma maneira bem geral, para as mulheres, essa referência serve como legitimidade. Né? Isso reforça, saber que uma mulher escreveu antes de mim. Então, por isso que eu acho fantástico, eu acho fundamental esta onda, digamos assim, dessa pesquisa de literatura de autoria feminina, dessa pesquisa, espero que não seja só uma onda, uma coisa de momento, que há muitos anos, aqui no Brasil, eu acho principalmente a partir da década de 80, que vem sendo feitas essas pesquisas, esses resgates, né, a respeito dessas escritoras, é fundamental para a gente saber. Por isso que tem projetos tão bacanas, como Leia Mulheres,
também tem o Cadê Mulheres, tem Mulheres que Escrevem, são os que vêm assim na minha cabeça. E o Veredas, né, gente? Buscando justamente essas mulheres, esses nomes, né? Então foi a partir desse tipo de reflexão que eu comecei a pensar. Não, eu comecei a compreender os meus medos, comecei também a pesquisar, entrevistar escritoras, entrevistar mulheres, e eu comecei a compreender. E curioso que esse caminho ele foi do Veredas e também dessa minha, digamos assim, entrada assim, bem consciente na escrita, foi acontecendo de forma simultânea. Então, fui aprendendo também bastante sobre isso, né? Então, é fundamental se assumir como isso e buscar essas referências, né? Falando sobre o blog, para quem não conhece, ele está dentro do site Nonada, um site de jornalismo cultural, jornalismo independente. É um trabalho muito prazeroso de toda a equipe que trabalha ali. E um trabalho muito bom também, feito por todos os que ali escrevem, né? E eu passei um tempo, eu trabalhava num jornal aqui de Porto Alegre, trabalhava na editoria de cultura, e fiquei um tempo em casa, eu quebrei o braço e tal, então fiquei lendo bastante, já lia, obviamente, sobre literatura, mas algumas coisas começaram a me chamar a atenção. E isso foi em 2015. E o Leia Mulheres foi a partir de 2014, mais ou menos, que começou a ganhar, né, força. Eu comecei a ler, comecei a pesquisar. E, enfim, cheguei à grande conclusão, tá, como jornalista, o que eu posso fazer, né? O que eu tenho vontade de fazer em relação a isso, a essa falta de espaço das escritoras? Criar um veículo, um blog, né? Daí foi quando eu imaginei, pensei em pedir para entrar assim, no guarda-chuva do Nonada, e eles me receberam assim, de braços abertos, a Thaís e o Rafael. E ali eu comecei a fazer esse trabalho. Então, são reportagens grandes, são reportagens extensas. Não me preocupo com isso, né, o leitor não vai se interessar, não vai ler. Então, se ele chegou ali no Veredas, não gosta de um texto mais extenso, não é ali que ele vai ficar. Existem outros, né, muito bons também, mas é outro perfil ali. Porque eu quero dar espaço. Pretendo assim dar parte do espaço, porque, né, enfim, somos muitas, né, muitas escritoras. E ali também eu faço essas reportagens e também com as pesquisadoras, mulheres que pesquisam escritoras. Eu acho esse trabalho admirável. Eu sempre falo, eu procuro entrevistar. A gente estava falando, né, conversar sobre o trabalho também da editora Mulheres. Ali eu conversei com várias pessoas no blog. E, por exemplo, para falar sobre o resgate, eu tenho 2 volumes desse, outro eu não tenho. Não sei se vocês conhecem. Esse foi um dos trabalhos, eu acho que é um dos trabalhos mais significativos, digamos assim, de maior destaque da editora Mulheres. São 3 volumes desse aqui. Cada volume tem aproximadamente 1000 páginas. Esse aqui tem 900 e alguma coisa. No total dos 3 volumes, 150 escritoras, poetas, e tem os textos de escritoras do século XIX. Então, a vontade que eu tenho é de sempre carregar esse dicionário comigo, e eu trouxe Bíblia. Mas mulher escrevia. São 3. Dependendo da insinuação, da vontade de jogar. Mulher escrevia, aqui, um volume do século XIX, e as que conseguiram ser rastreadas, digamos assim. Porque até isso é difícil. E o quanto eu acho isso triste e angustiante, né? Em algumas aqui não tem nem a data de nascimento, porque não se sabe, né? Claro, isso acontece, dependendo também da classe social, pode acontecer também com homens e tal, mas a gente sabe que a realidade das escritoras era muito distinta, né? Muito diferente. Então, também isso, sabe? Aqui tem todo esse trabalho fantástico no blog ali também, Andradina de Oliveira, que no romance O Perdão, ela fala de Porto Alegre
na Belle Époque ali, e ela transita, é a personagem, uma personagem que trai o marido, imagina isso, né, gente, início do século XX, e ela vai caminhando pela cidade, vai caminhando por Porto Alegre, e tu consegue ter um registro disso. Ela pega as falas das pessoas mais simples ali, né, que caminhavam ali para o Porto Alegre. Então, ela consegue captar algo que antes não tinha. A Andradina também ela escreveu um livro chamado O Divórcio. Pensa. Depois de um tempo, pelo que eu li, ela, enfim, sofreu as críticas e começou a ficar um pouco mais tensa a situação. Daí, depois, ela viajou. Parte em função desse livro. E, enfim, dessas pesquisadoras, se eu ficar falando aqui também delas, né, e que são muito, muito importantes. Outra pesquisadora também, voltando um pouco, eu também participo de um grupo de pesquisa, né, de autoria feminina. Né, desde o ano passado, ele é coordenado pela escritora Lélia Almeida. E ali são vários módulos que a gente faz, né? E a partir deles, por exemplo, estudamos as loucas na literatura, depois as velhas na literatura, e agora estamos estudando as escritoras lado B, né? Que são aquelas escritoras que não tiveram inserção, digamos assim, no mercado, ou que foram esquecidas. Enfim, então tem Márcia Dencer, tem Carmen da Silva, que eu descobri ali, e que eu sou fã. Ontem, eu acho que a Clara também falou, que eu também, onde vou e posso apresentar, tem esse aqui, que é Histórias Híbridas de uma Senhora de Respeito. Só para dar um gostinho para vocês, aqui ela falando sobre o título do livro, né, a Carmen. Histórias, porque recuso o anglicismo histórias, com sua intenção marota de traçar uma linha divisória entre o pessoal e o coletivo, desvinculando os sucessos individuais do curso da história. A grafia, com H, I, enfatiza a minha convicção de que o privado é político. Híbridas, porque misturam experiências minhas e alheias, narração e reflexão, memórias e mexericos. E senhora de respeito, apesar de suas lamentáveis conotações, que lembram damas rezadeiras e marchadeiras, porque não encontrei nos dicionários qualquer outro rótulo mais ou menos honroso que me fosse aplicável, mulher na minha idade, na minha faixa de idade, ou é respeitável ou não existe. Pois, existamos, pois, com todo respeito. Ela é debochada, esse livro de memórias aqui dela é incrível. O Sangue Sem Dono, que é um romance, eu fui procurar no estante virtual, estava 100 e alguma coisa, 100 e poucos reais, assim, muito caro. E não foram mais reeditados. Não foram. Então, várias pessoas com quem eu converso, eu mesma não conhecia, né, mas várias pessoas com quem eu converso, faculdade, lugares que eu vou falar, não conhecem, não sabem quem é a Carmen da Silva. Ela é mais conhecida pelas colunas dela, que ela publicava na revista Cláudia, né, que ela publicou dos anos 60, de 64 até 84, alguma coisa assim, que foi de suma importância também. Aqui saiu uma coletânea, A Arte de Ser Mulher. Ela dizia que detestava esse título da coluna, mas, enfim, né, apresentaram para ela. E olha aqui, né, gente, está se despedaçando, mas, enfim. Então, por isso que eu falo da importância e da minha admiração por essas pesquisadoras, né. Também tenho ali algumas entrevistas que eu fiz com a Ana Feidrich, tu conhece a Ana? Do Rio. Ela é daqui, mas ela mora no Rio. E ela reeditou, né, uma obra, depois de 100 anos, da Albertina Berta, que ali também, na época, foi um romance revolucionário, porque o ato sexual ali, na traição, ele configurava, ele acontecia de fato. Então, a Liga das Senhoras Católicas dessa turma queimaram os livros, ameaçaram e tal. Então, imagina, estava sem edição, né? A última foi no início do século. Então, lançou, e outros também, é pela Gradiva, se eu não me engano. Então, quanto tempo que eu tenho? Tem? Tá. Então, só ressaltando assim, essa
essa minha admiração por esse trabalho, que é tão difícil também de ser reconhecido. O que eu faço dessas pesquisadoras, né? Então, o que eu tinha o blog, fazia as matérias, eu não consigo abraçar tudo, né? Então, vamos fazer o seguinte, abrir um espaço para que essas pesquisadoras também pudessem publicar artigos no Veredas, daí exclusivos ali para o Veredas, falando dessa pesquisa, né, delas. Daí eu abri, umas falaram, a Regina Del Castanho escreveu na época sobre a Lígia Fagundes Telles, sobre a Natasha escreveu sobre a Natália Polesso, também outras poetas, eu não lembro todas assim de cabeça, mas ali entrando no blog vocês vão poder conferir. E nessas conversas muita gente, mas qual é o problema, né? Onde é que começa essa ausência dessas escritoras? Onde é que tudo isso? Onde é a origem? Não se sabe. Não sei se tem um lugar especificamente onde isso acontece. São vários, né? Eu conversei com uma professora, eu estava conversando com algumas professoras para saber como isso acontece dentro da sala de aula. Porque, assim, a falta de conhecimento de nomes de mulheres, talvez nós aqui a gente possa conhecer algumas, porque a gente discute e a gente faz parte da famosa A bolha, né? Este grande, pequeno planeta que nós pertencemos. Mas é sair um pouco disso que não se conhece e não se discute a presença de mulheres. Muitas pessoas nem se dão conta. Eu fiz um marcador de páginas do Veredas, acho que não tem aqui. Tem? Ah, tá. Mas tudo bem. Eu fiz um marcador de páginas e atrás eu coloquei uma frase, assim, fazendo uma provocação. Quantas mulheres você já leu? E o número... Aqui, obrigada. Quantas mulheres você já leu? Bom, vocês não vão enxergar, mas é só para entender a dinâmica do negócio. E muitas pessoas dentro de livrarias, porque eu vou chegando, onde eu vou, a pessoa conhece, e diz, você tem um minuto para escutar a voz de uma escritora, aqui tem um marcador de páginas, obrigada. E muita gente não sabe, não conhece, não se preocupa com isso, né? Nunca parou para pensar. E eu sempre pensando, de que forma que isso pode mudar, né? Aquariana é foda. Acho que vai mudar o mundo. Não vai mudar o mundo. Mas achar já é importante. Eu criei um projeto chamado Veredas na Prateleira, que era uma placa do Veredas. Eu ia em sebos, porque sebo é um lugar muitas vezes esquecido, né? E é onde, pelo menos eu, grande parte dos meus amigos, compramos muitos livros. E é ali que estão muitos livros de mulheres que a gente pode não encontrar mais em livrarias, né? Então, eu acho que é um espaço que também precisa ser valorizado. Fui a algumas livrarias pequenas, né? E também nesses sebos, dizendo o seguinte, olha, eu sou editora do blog, ele fala sobre escritoras, eu quero saber se vocês têm algum espaço para colocar essa placa, chamar a atenção para a autoria, né? As obras escritas por mulheres. Pode ser só uma pilha, pode ser uma prateleira, pode ser... Eu estava assim, pedindo qualquer espaço para deixar. Nos lugares que eu fui, uns disseram, não, porque eu não vou fazer esse tipo de distinção, porque isso não tem. Ok. Depois fizeram, mas que ótimo, né? Pelo menos provoquei. Fui em outros espaços também e aceitaram de boa, foi tranquilo. Mas teve só para a gente falar também sobre onde que isso começa, né? E eu não estou dizendo que começa numa livraria, mas é um dos lugares. Era próximo, assim, época de Natal. Fui lá na livraria, olha só, pode ser uma pilha, assim, assado. Eu venho aqui, eu escolho os livros. Eu fiz isso também. Convidei algumas escritoras, pesquisadoras, enfim, para fazer uma lista com os livros que elas indicavam, qualquer época e tudo mais. E elas fizeram, e a partir dessas listas, eu fiz umas 4 listas, levei até os lugares. São esses livros, então, uma variedade, né? E entreguei ali, mostrei a proposta. Ele disse, não vai dar. Porque agora vem Natal, é a época que a gente mais vende. Então, não vai dar. Eu disse, nossa, que ótimo!
A época que mais vende, vamos deixar aqui uma pilha, 5 livros. Eu estava apelando, né? Mas para poder chamar a atenção. Não vai dar. Imagina, da época que mais vende, vai ficar aquela pilha ali. Gente, tá, aí respira, né? Calma, tem que ser devagar. Tá, tudo bem, vamos ver depois. Até aí, até estava legal. Depois, quando eu já estava quase saindo, ele está. Depois que passar esse movimento, passar o Natal, daí a gente vê aí como é que a gente pode fazer isso aí do teu projetinho. Ele errou. Ele errou. Eu não tinha levado no dia esse dicionário, eu poderia ter atirado, mas eu não atirei. Deixei lá e fiz melhor, eu ignorei, porque aquele lugar não merecia discutir ou falar esse tipo de coisa. Então, assim, isso acontece, sabe? Então, diz quando não tem espaço, a gente vê. Isso aí tem muita... Ainda bem que essa divulgação, mídia, tudo que a gente está falando, esse espaço aqui, é claro que promove e provoca essa discussão, mas ainda não é o suficiente. Nas escolas, escritoras do século XIX, quem são as escritoras que nós estudamos? Eu não estudei nenhuma. Voltamos? 3 volumes. Muitas vezes são os professores que não têm acesso nem na sua formação. Então, vamos à academia. Como que isso funciona? Como que se trabalha com essas? Também tem um problema, as obras. Quero trabalhar. Onde eu encontro a obra dessas escritoras? Daí elas não foram mais reeditadas ou sequer foram lançadas, têm conhecimentos de cartas, manuscritos. Entendem? Então, assim, e já vou encerrar. E eu só vou mostrar aqui, apresentar uns dados para quem não conhece, porque apesar da gente falar que não tem, melhorou muito, tem veredas, tem, como eu disse, vários outros projetos, mesas de discussão estão sendo feitas. A própria Flip também se deu essa provocação, né, que teve uma manifestação muito grande no ano passado, retrasado, sobre a presença de escritoras mulheres. Eu acho que muita coisa melhorou. Se a gente for comparar lá atrás, sim, mas eu acho que ainda falta. E daí a famosa pesquisa, né, que eu acho que muitas vezes a gente tem que apresentar números, porque enquanto a gente dá relatos, não funciona. Mas quando tu fala de números, daí acreditam em ti. Então, números, para quem gosta de números, que é a pesquisa da Regina Dal Castanho, que eu acho uma pesquisa fantástica, que eu fico pensando, se não fosse essa pesquisa, bom, eu quero acreditar que outra pessoa teria feito. Mas é isso aqui que eu uso, às vezes, nas falas, para que as pessoas entendam. Olha, o que eu estou falando não é invenção, sabe? Então, assim, a pesquisa foi feita em 2003 pela Regina Dal Castanho, sobre a personagem do romance brasileiro contemporâneo. Tá? Ela fez um recorte de 1990 a 2004 de 3 editoras, Record, Companhia das Letras e Rocco. São 258 romances. Tá, mas vamos nos ater aqui. 165 autores, ok? 165. Desses, são homens 120 dos 165. Isso diz e fala muito. E isso daí tem outros reflexos, né? Dessas obras escritas por homens, 32% de personagens femininas, 13% são protagonistas e 16% dos narradores, com os seus quebradinhos. Quando as obras são escritas por mulheres, 52% das personagens são do sexo feminino, contra os 32% lá de cima. E 64% são protagonistas, contra os 13% lá de cima. Então, dizer que não faz diferença a mulher ter esse espaço, a mulher ter essa voz, né? Poder também mostrar a sua perspectiva de mundo, né? Fora os estereótipos e tudo mais, é fundamental. Aprender a se conhecer, aprender a ter também, né? Conhecer as referências é fundamental. Bom, eu teria muitas coisas para falar, mas também o tempo é curto, eu acho que já encerrou, né? Não? Bom, a gente abre a palavra agora.
quem quiser fazer perguntas. Eu começo só fazendo um comentário, estendendo um pouquinho mais teu comentário sobre a pesquisa feita pela Regina Dal Castanho, que ela vai adiante, né? Ela vai, por exemplo, ela vai levantar ocupações dessas personagens, né? E aí a incidência de donas de casa, enfim, e ela vai recortando, assim, vai mostrando como as personagens femininas são caracterizadas por ocupações tidas tradicionalmente como femininas. Ela vai mostrar como as personagens negras ocupam posições sempre subalternas, né? São escravos, são bandidos, são empregadas domésticas ou prostitutas. Quer dizer, ela vai mostrando várias incidências do modo como essa configuração, esse recorte, né, de autoria masculina, ela é também branca, de classe média, situada no centro do país, né? E isso tem um reflexo direto sobre a representação ficcional que se faz, né, dessas pessoas que circulam nos romances, né? Então acho super interessante isso, né? Está disponível na internet, é só procurar. A pesquisa está disponível na internet, só acessar ali, procurar os personagens. E ela também fez uma atualização, recorte de 2005 a 2014 também. Ela foi atualizando um pouquinho, é super bacana. É da Regina Dal Castanho, né? Ela é professora da UNB. É de Florianópolis, mas é professora da UNB. Eu falo assim porque eu sou de Florianópolis. E Fernando, achei muito interessante esse exemplo do teu aluno. Teu aluno pode ser muito disperso, mas ele é bom. E eu achei interessante, especialmente, a gente pensar como essa mulher que não tem nada de frágil, né? Como ela é uma mulher que já se empoderou na vida, quer dizer que, por conta das suas experiências, ela já não teme a agressão que ela sofre, como isso não tem lugar nesse espaço do registro da ocorrência, né? Quer dizer, é preciso ainda, do ponto de vista da proteção legal dessa mulher, enfim, é preciso ainda que ela reproduza um retrato de vítima, né? Que ela se posicione como frágil. Quer dizer, é justamente uma mulher que é empoderada, que não teme a agressão, que reage à agressão, que não tem lugar. E é incrível o paradoxo que isso representa, porque justamente essa mulher ela é fruto de uma experiência de enfrentamento já das dificuldades. E ela, para ser protegida, ela precisa quase que apagar essa sua força, né? Essa sua capacidade de agenciamento, né? Não sei. Claro, cadê o teu microfone? Eu não quero, a gente diz que aconteça debate, mas começa a falar sem parar. Eu sei como é que é isso, mas eu ofertei com uma colega uma cadeira chamada Pedagogia das Narrativas, uma experiência muito interessante com a Rosa Hessel, a colega lá da. E a gente pegou diversas narrativas. Uma das narrativas são os boletins de ocorrência, né? Outra é a narrativa ficcional. E uma delas é a narrativa do Tribunal do Júri. Aí nós analisamos a tese da Rochelle Facchineto, que se chama Mulher Mata Homem, Homem Mata Mulher. Acho que esse é o nome, ela é minha colega, lá me esqueci agora. E aí ela vai dizer que no Tribunal do Júri, aquela encenação, assim, que não sei se vocês já assistiram, mas eu já tive a ocasião de assistir, por conta de pesquisa e até de ser jurado, ela vai analisar isso, assim, parece que só há duas possibilidades para colocar a mulher naquela narrativa, que é sempre o advogado ou o promotor que faz, nunca é a mulher que fala, né? E também essa coisa da esfera criminal, ela é muito masculina. Eu tenho certeza que assim que eu falo da cena do Tribunal do Júri, vem à cabeça de todo mundo um advogado homem de defesa e um promotor de acusação. Dificilmente uma mulher. Existem mulheres, mas... Então ela diz assim, quando se deseja condenar a mulher, porque ela matou alguém, etc. e tal, se começa uma narrativa que a coloca no campo do masculino. Ela saía de noite, ela tinha amigos, ela circulava, ela era empoderada. Quando se deseja retirar a mulher, assim, contribuir para que a mulher seja absolvida, se busca na sua biografia, né? Porque isso é sempre uma busca de elementos para apresentar uma vida, que é claro que entram algumas coisas e outras ficam escondidas, né?
Se busca, então, a questão assim, mas ela teve 2 filhos, ela cuidou dos pais, ela etc. Tal. Parece que isso assim oscila, né? Assim, a questão, enfim, ela não... É muito interessante isso. Tem um trabalho em andamento agora sobre honra, uma honra feminina, em que analisa depoimentos de mulheres que, assim, a honra, quando eu digo a palavra honra, né, simplesmente, e em seguida digo honra masculina, honra feminina. Honra feminina é sempre uma coisa ligada um pouco à pureza, à virgindade, tanto que a expressão perdeu a honra, né, para uma mulher ou para um homem tem significados completamente diferentes. E de como, então, as mulheres... Há um grupo de mulheres trabalhadoras, pobres, que busca colocar a discussão da honra fora da órbita da sexualidade. Podem nunca ter lido nada sobre o feminismo, mas elas estão inseridas nesse discurso. Que é mais ou menos o seguinte, dizer frente a um delegado, alguma coisa, olha, é o seguinte, assim, ó, eu sou uma mulher que trabalha, que ganha meu dinheiro, que cuida dos filhos, ou seja, busca deslocar, assim, então tu não vem me julgar, entende, com quem eu me deito, etc., que isso não tem nada a ver, né? Tu não me joga para esse lado. Eu acho isso tudo extremamente interessante, né? Só não resistir de falar, não falo mais. Boa noite. Primeiro, agradecer a possibilidade desse encontro, desses 3 encontros, né, consecutivos. E agradecer a Priscila pelas falas. Sempre interessante escutar mulheres escritoras que pesquisam também. E eu, como estudiosa ou pesquisadora, vamos dizer assim, de crítica literária feminista, por onde eu me alinho, penso muito na origem disso tudo, assim, de por que não lemos mulheres, por que não pensamos nas mulheres escrevendo, as mulheres produzindo ficção e tal. E eu penso muito nas questões de socialização, e aí a gente entra muito no viés dos estudos de gênero e sexualidade, da questão de a socialização não falhar quando nos impõe para as pessoas designadas mulheres ao nascimento que somos e devemos ser subalternas, submissas e não questionadoras e não ir atrás de muita autonomia e tal. Então, para mim, essas questões assim da socialização que nos faz nos guardar, por exemplo, de não falar eu sou escritora e de não se expor tanto, não expor a nossa opinião em diversos espaços, principalmente quando tem mais homens ou quando a gente não sente que tem uma mulher aqui do lado para nos apoiar, enfim, passa muito por essa questão assim de continuar lendo o que nos expõe, que é majoritariamente autores homens, e não procurar porque faz parte dessa socialização que nos faz se invisibilizar e ir nos invisibilizando cada vez mais. Então, eu penso muito nessa origem, assim. E aí, quando a gente acha justamente na nossa bolha, principalmente eu na universidade, tendo pessoas que concordam com a minha pesquisa e principalmente aqui, a Simone e tal, no Fazendo Gênero, quando a gente vai em eventos no Mulheres em Letras, na UFMG, que teve em maio, enfim, esses eventos que nos fazem pensar sobre literatura de autoria feminina, a gente talvez caia nesse pensamento de que a gente está fazendo, está mudando e isso vai ter reflexo. Sim, vai ter reflexo, principalmente quando o aquário no mapa aponta que a gente vai mudar o mundo. Mas é isso, as nossas escolas estão sem essa representatividade que a gente começa hoje, ou desde os 80, a vislumbrar mais assim, a representatividade da autoria feminina. E aí eu pensei quando... Desculpa, esqueci. Fernando falou do Machado de Assis, do Shakespeare e tal. Eu lembrei do Úrsula,
da Firmina, que é um romance lá do romantismo e tal, que não é estudado nas escolas. A gente fica sempre no romantismo produzido por homens. Isso é um exemplo que me veio à cabeça, assim. Mas poderíamos pegar o dicionário ali, 1000 páginas, 3 vezes, e teriam escritoras que a gente pode levar para a escola e a gente não leva. E, já para finalizar, já estou falando demais, as questões de por que não se leva as escritoras para as escolas pensando, mas elas não têm tanta qualidade quanto fulano de tal. E a gente sempre ter que reforçar a qualidade estética literária dessas autoras. E fazer teses e dissertações que mostrem que se aplica tal teoria do fulano que comprova a qualidade. E sobre a Carmen da Silva, lá na FURG, que é a universidade onde eu faço mestrado, lá, por ela ser rio-grandina, tem um amplo estudo sobre ela, uma linha de pesquisa que segue praticamente só sobre ela. Então, quem tem interesse também tem essas... A Núbia, né? Ela é uma das que coordena. E tem um site, viu, gente? Quem quiser, Carmen da Silva. Todas as informações sobre livros também, crônica. Exatamente. E só um último adendo. Eu, nos coletivos feministas que circulo, trago para o meu lado, né, da literatura, e pergunto assim, e as mulheres? Que mulheres tu lê? Realmente, não sei. Então, assim, a gente vai um pouquinho para fora da bolha e a gente reconhece. Essas mulheres não estão sendo conhecidas, reconhecidas, e a gente tem um trabalho longo e a gente vai morrer e esse trabalho ainda vai ter que continuar sendo feito por outras pessoas. Então, obrigada. Obrigada pela sua participação. E sobre as escolas, eu falei com uma professora de escola pública a respeito disso, e acontece o seguinte: quando se fala sobre escritoras, né, mulheres em sala de aula, no caso dessa professora que é de escola pública, ela que vai atrás, ela procura. Ela entra em contato com outras bibliotecas que possam emprestar os livros para que as alunas e os alunos dela possam ter conhecimento e ler, né? E ainda assim, tentando ser, né, um pouco positiva, no caso de falar sobre escritoras do século XIX, que não tem, no caso da Úrsula, acho que já tem em PDF. Tem editado também. Tem editado, mas para o caso de não ter, também tem, né? Então, enfim, tem. Foi editado pela Editora Mulheres. Isso. E está no processo de resgate dela, né? Da história. Durante muito tempo, a imagem dela era de uma escritora branca, gaúcha. Diziam que era da Maria Firmina, tipo, né? Mas que, pelo menos, assim, que o professor fale dos livros didáticos, que daí o livro didático também já é uma outra parte nessa história. Por que não tem? Então, pelo menos, lançar essa provocação. Não escreviam? Não tem mulher, mas escreviam. Aqui tem fulana, fulana, fulana. Mas, como disse, é complicado. A carga horária de um professor, o que ele precisa enfrentar, se é escola pública, estadual nem se fala, falando aqui do Estado, então, é um problema que mexe com outras situações, né? Então, assim, é um esforço meio que individual. A gente tem que ir falando até as escolas ou os próprios alunos, né? Que hoje a garotada entra aí, senta na internet, meninas muito jovens, 12, 13 anos, já querendo saber o que é feminismo, já querendo compreender o que é isso, escritoras, como assim. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha, de qualquer forma, um super trabalho que vale a pena, né? Eu, antes de passar a palavra lá para o fundo, só queria fazer também um pequeno comentário sobre essa questão do valor literário que você falou, né? Eu acho super importante, porque aí não é só um trabalho individual, é um trabalho coletivo, de formação e tal, de questionar o que é o valor, né? O que configura aquilo que deve ser lido, né? O que é esse dito valor? Mas essa vale mais, essa não vale, essa escreve mal, esse escreve bem. É muito comum se dar autoras mulheres. Clarice Lispector. Sempre se traz no bolso a Clarice, por quê? Porque ela já, né, foi canonizada.
Agora, cadê as outras, né? E por que se diz que elas não escrevem bem? Né? O que está por trás desse julgamento? Quem é que decide o que é escrever bem? Né? É a editora mais famosa? São as principais livrarias? São os críticos que circulam por aí, que têm voz enquanto os outros não têm? Quer dizer, onde é que está essa definição do valor? Eu acho bem importante essa discussão, porque isso forma uma outra mentalidade em relação ao que deve ser lido, ao que pode ser lido, ao que deve ser buscado. Né? Essas coisas. E quanto à qualidade também, outros escritores da mesma época também. E tinha escritor ruim, e isso não é colocado. Né? E o ruim tem que ser sempre perguntado. Ela forma juízo, né? Forma juízo. Porque ela tem entrada forte na mídia e tal, né? E a gente sabe que essas coisas de canonização funcionam assim. Canonização é poder, né? Tem contribuição tem pela lá internet atrás. aqui. A Adelino coloca, complementando a fala do Fernando sobre a questão da violência que dificulta a educação das mulheres. Minha esposa é professora da rede pública estadual e teve grande dificuldade em decidir se daria aula em outra cidade no turno da noite. Ou seja, a questão se estende também à docência. Ele não faz pergunta, é só uma colocação. Alguém mais? Ali, ó. Muito obrigado. Bom, é muito interessante as palestras, mas agora, na discussão, a gente está entrando um pouquinho. Eu sinto falta, no exame do gênero e sexualidade, de um pouquinho um início de psicologia e de filosofia também, não é? Porque o ilustre professor Fernando apresentou muitos fatos, estatísticas, que, em geral, já são conhecidas. E, bom, eu sou formado em filosofia pela URGS, então eu senti falta, na sua fala, de alguns elementos de psicologia, que todo mundo tem. Né? Então, é só isso. Muito obrigado. É assim, são duas provocações que são ótimas para levar o assunto para outros lugares, né? Primeiro, eu queria só completar, como a Priscila falou, existe uma socialização importante realizada no âmbito da escola, que é feita pela narrativa histórica, né? Aquela que está presente nos livros didáticos e aquilo que a gente chama de história pública, aquela que aparece, né? Inclusive em novelas e tudo mais. Eu sou das bancas que avalia livro didático, né? O Brasil tem um programa nacional do livro didático gigantesco, o maior do mundo. É muito interessante, assim, houve uma pressão enorme nos anos mais democráticos que nós tivemos para a inclusão na narrativa histórica de outras narrativas, né? De outras pessoas que eram muito ausentes, exatamente numa situação como a Priscila colocou. Então, nós agora acabou de sair agora no encontro da Ampuda, o Simpósio Nacional de História, que foi na UNB 2 semanas atrás, saíram 2, 3 livros analisando a produção do livro didático no Brasil. E aí é meio triste de perceber, bem dialogando com o que a Priscila colocou, assim, 95% das coleções e dos livros, a narrativa principal, ou seja, o corpo, aquilo que é o texto escrito, né? Se vocês abrirem um livro didático qualquer, tem em qualquer lugar. Os livros mudaram muito nos últimos anos, melhoraram assim tremendamente no Brasil. O Brasil tem uma qualidade editorial do livro didático enorme, mas assim, a narrativa principal, ela segue sendo aquela narrativa mais ou menos canônica, né? Onde ou não tem gênero, né? Ou tem aquele eles fizeram, que é para ser um eles genérico, mas na verdade é um eles, né? Porque assim, podia ter eles e elas, mas nunca tem isso. Mas já tem as outras histórias. A das mulheres é a que mais aparece, mas ela aparece através de um recurso do livro didático que se chama caixas de diálogo, boxes, outras histórias, aprofundando a história. Então, não é a narrativa principal. Então, isso também educa visualmente o aluno, que é o seguinte, tem uma coisa que é a história, que inclusive é o que cai na prova. Agora, como o livro é muito bem, hoje em dia, é muito bem assim, produzido, não tem nenhuma dúvida, né? Ele incorporou, mas é uma narrativa menor. Então, tem uma discussão interessante,
que vai criando, algumas pesquisas mostraram a ideia de que existe a história, essa com H maiúsculo, e existem as histórias menores, que, em geral, inclusive, são as que os alunos mais gostam, mas elas são as menores, né? Então, tem histórias de escravos e escravas, tem histórias de padres que tinham esposas, tem as histórias da vida privada, que é quase um subcapítulo da fofoca, basta ver como vende a coleção, volumes caríssimos, encadernados, com capa dura, vende assim de uma maneira absurda, há anos e anos vende, né? Décadas vende. Mas, de qualquer maneira, são as histórias menores. Então, tem essa tensão interessante hoje em dia, um desinteresse dos alunos pela história, aquela que vem mais ou menos no meio da página, e uma busca do olhar pelo mapa, pela gravura e por esses boxes que são a história da fulana, da ciclana, né? Esses dias, uma colega de uma universidade estadual do Paraná, que eu não me lembro do nome, uma das histórias que compõe uma coleção de menor circulação, a trata das querelas e devassas, né? Querelas são aqueles casos lá no tempo do ouro, lá nas Minas Gerais, que são as discussões entre vizinhos que são levadas até a justiça, né? A justiça régia na época. E devassas são aquelas que o Estado está envolvido ativamente, né, em algum modo de investigação, como a devassa da Inconfidência Mineira, que todos conhecem lá. Então, tem uma muito interessante, que a mulher matou o marido. Eu estou falando de uma coisa do tempo do ciclo do ouro, lá em Minas Gerais, uma coisa assim, na linha Chica da Silva, naquela época, né? A mulher matou o marido, esquartejou em vários pedaços, né? E colocou os pedaços em diversas casas lá da Vila Rica, né? E assim que os alunos começam a ler isso, vem uma coisa que ela era louca, porque essa é uma coisa muito, muito recorrente, né? Ela era louca, né? Interessante porque as pessoas que condenaram Tiradentes e mandaram que ele fosse esquartejado e colocado na ponta de vários postos não são consideradas loucas, são todos. Mas aí a história avança e mostra o seguinte, assim, o principal problema que fazia a mulher apanhar desse marido, que levou ela a se vingar desta maneira, com tanta capacidade de agência, é que o marido vivia, entende, de histórias com as vizinhas. Então, ela diz, a depoente seria aqui, né? Ela diz no tribunal, já que tanto queriam o meu marido, eu o distribuí. Isso, claro, na linguagem do Brasil colônia fica mais bonito. Já que tanto queriam o meu marido, eu o distribuí entre elas para todo o sempre, e livrei-me dele. Eu acho isso, assim, de uma coisa assim... A mulher foi condenada lastimavelmente, entende? Lástima, ela foi condenada, mas, do meu ponto de vista, ela mereceria, assim, um lugar... Mas ela está num box, ela não é a história principal. E essa palavra querelas, ela puxa um pouco... Isso aqui é a fofoca da história, é o barraco, entende? Assim, as pessoas, enfim... A pergunta que o colega fez ali, eu vou te ser bem sincero, assim, ó, eu não sou da área de filosofia, mas eu tenho bem claro o que eu vou dizer. A filosofia, a produção filosófica, não tem praticamente nada a dizer sobre gênero. A filosofia se estabelece no terreno das ciências humanas como o discurso que menos reconhece que há alguma diferença entre, como a Priscila colocou, a escrita feminina e a escrita masculina. A filosofia e eu digo isso porque assim, eu tenho suficiente intimidade lá com a produção e com os meus colegas. Tem uma colega que eu trabalho ali na FACED, a Magali, que é filósofa, atual vice-diretora da faculdade. A filosofia é essa coisa com letras todas maiúsculas, a filosofia, que é toda masculina. Claro, alguém vai dizer, bom, mas tem uma Hannah Arendt da vida, mas mesmo uma Hannah Arendt da vida, ela não vai declinar o gênero no sentido assim. Então, há uma produção filosófica que eu imagino, também de acordo com o que a Priscila colocou, fico pensando que esse teu trabalho, veredas literárias, podia ter vereda filosófica, eu imagino, mas aqui eu estou chutando, mas também não estou chutando assim às cegas, que haveria um trabalho muito grande de mostrar o seguinte, e as mulheres que filosofaram, que escreveram, entende, mas que jamais estão na tradição filosófica, entende. Eu diria que o terreno que eu venho, os dois terrenos, eu sou historiador de formação original e trabalho na área de educação há décadas, só na FACED há 25 anos. Esses dois terrenos têm uma narrativa feminina cada vez mais potente. Tem histórias escritas por mulheres, sobre mulheres. Aliás, a obra clássica da Joan Scott, o texto que eu citei, se chama Gênero, uma categoria útil de análise histórica. E a Joan Scott é uma historiadora, viva até hoje, né? Guacira Louro, a nossa colega que fundou a linha, é uma mulher formada em História, que pesquisava a história da educação,
depois moveu-se para a história das mulheres na educação, depois foi tratar de relações de gênero e educação, entende? E terminou em gênero e sexualidade, fundou a linha, que, no caso, eu atualmente coordeno. Assim é... Ela já se aposentou. Então, eu acho que a filosofia tem pouco. Sobre a produção da psicologia. Sim, existe, e eu sou muito simpático a isso, existe toda uma produção que vai analisar a diferença de gênero do ponto de vista das categorias da psicologia. Aí também eu vou fazer uma... Aí já estou num terreno que assim não é a minha área de origem, mas eu entendo razoavelmente. Eu acho que lastimavelmente, tem uma área da psicologia que atende pelo nome de Psicologia do Desenvolvimento. Aliás, na URGS é um programa nota 7, entende? Assim, é super bom, publica tudo, etc. e tal, mas dali vem pouca coisa sobre o gênero. Ali são pessoas, entende? Se o cérebro analisado pertence a um corpo feminino ou masculino, é sempre uma questão tão pequena que, às vezes, aparece só na descrição da amostra. Eram tantos homens, tantas mulheres. Mas também, se for só 2 mulheres e 50 homens, não vai fazer muita diferença, porque, para o que se pesquisa, supostamente, a sinapse que se produziu lá... Não tem. É um pouco assim que eu vejo. Agora, tem uma área muito potente, na URGS também tem um programa de pós-graduação, tem 3 programas de pós-graduação no Instituto de Psicologia, o que revela não só uma tendência teórica, mas uma brigaçada também, né? Assim como nós temos 2 lá também, que também é outra brigaçada. Assim, claro, depois a academia gosta de dizer, não, mas o meu Foucault não é o teu. Não, na verdade, é que barraqueou tudo, uma hora separou, e aí depois eu construí um outro Foucault. É óbvio que é assim. Porque eu analiso assim, eu me apeguei mais aqui. Não, isso tudo veio depois, querida. No início veio, o início foi o barraco. E depois, por verba, projeto, isso eu não tenho, e não digo isso para, digamos assim, criticar os colegas, porque eu mesmo estou envolvido nisso, mas é claro que a academia busca cobrir com razões de ordem acadêmica, o que muitas vezes não passa de uma lavação de roupa suja, entende, no meio do corredor. Mas o fato é o seguinte, sim, a psicologia social, e o programa de pós-graduação em psicologia social da URGS é muito representativo disso, poderia citar aqui colegas e tudo, tem uma pegada que é forçar o discurso da psicologia, nos seus vários autores e autoras, e fazer olhar que as coisas têm gênero, entende? Tem homem e tem mulher. E também tem sexualidade, né? E eu acho que a gente já está mais bem servido. Eu não vou me atrever assim a citar, mas, em todo caso, né, eu só queria terminar dizendo, assim, né, respondendo a essa tua questão, que, evidentemente, há algumas áreas aonde os pesquisadores, ou até as pesquisadoras, operam como se as populações não fossem divididas entre homens e mulheres. Eu vou dar um exemplo tirado do Fazendo Gênero agora, um congresso daqueles que abre a cabeça da gente até mais do que depois a gente leva horas para pôr tudo aquilo no lugar. Pela primeira vez na vida, assim, no sentido assim, olha, eu estou nessa área, já estou nessa batida há anos aí, Fazendo Gênero. Eu comecei quando era naquele auditóriozinho da reitoria, nem tinha aquele prédiozão lá, tudo que era grande era... Eu me deparei com perguntas levantadas por movimentos sociais lá, do tipo assim, ó, demarcação de terra indígena é uma questão feminista? A minha primeira resposta é dizendo, isso não é uma questão feminista, não é um outro problema. E a mulher que é indígena, que estavam lá, né, vai e prova, não para mim, prova para a plateia, que eu estava sentado lá, que demarcação de terra indígena tem uma importância vital para as mulheres, né? A outra, que é camponesa, se levanta, numa outra mesa, né? Quer dizer, tudo naquela tenda lá, tudo 500 coisas acontecendo. Não dá para ficar muito numa coisa, que a gente já queria ir na outra. Mas, assim, ela agarra e diz o seguinte, assim, ó, segurança alimentar, essa questão que hoje é muito, muito, muito debatida, é uma questão feminista ou não? Aí eu me dou conta... A minha primeira tendência seria dizer, não, só um pouquinho, querido, isso é um problema para todo mundo, não importa se a boca é de mulher ou é de homem, entende? Assim, o fato é que eu saiba no trato digestivo, não, mas não é. Aí vem uma... Eu não vou reproduzir aqui, ela vai forçar, entende, o discurso no sentido que eu achei extremamente produtivo e vai mostrar que segurança alimentar é uma questão da pauta feminista. Eu acho isso divino, assim, sabe? Eu vou dar só mais um exemplo que é bastante provocativo, que causa um certo temor num círculo aí de pesquisa que eu estou. As questões de gênero e sexualidade, como todo mundo sabe, elas se judicializaram enormemente nos últimos anos, tanto que surgiu uma área, né, aliás, a Denise está sentada ali, sabe muito bem disso, que são as questões ligadas, entende, a uma certa justiça do gênero e da sexualidade. A gente, então, diz que há questões de justiça nas questões de gênero e sexualidade, e, assim, ó,
às vezes pode parecer que ofende alguns ouvidos, né? O que seria introduzir questão assim, direitos sexuais. Mas qual é o direito que eu tenho de sexual de ter prazer? Não está escrito em lugar nenhum que eu tenha direito de ter prazer na vida, e como é que é isso? Mas, em todo caso, há uma conexão potente hoje em dia entre o discurso do direito e as questões de gênero e sexualidade. E não é só uma visão, tem um conjunto enorme. Então, tem trabalhos que as pessoas começaram a dizer o seguinte, assim, ó, vamos pegar uma coisa sacrossanta, tá? Justiça do trabalho. Existe o trabalhador, que não interessa se é homem ou é mulher, entende? E existe o patrão, que também não interessa. Existe uma coisa no meio do caminho, existia, na verdade, chamada CLT, está deixando de existir. Então, ela, a CLT diz, é para fazer assim. Aí está aqui o patrão, está aqui o empregado. E tem uma figura que é o juiz ou a juíza. Aí os estudos de gênero, eu acho fantástico isso. Começa a mostrar o seguinte, pois é, só que é o seguinte, assim, ó, para um certo tipo de caso, se a juíza for mulher ou se o juiz for homem, faz diferença. Isso produz um pânico, né, Denise? Vamos combinar tudo aqui. Produz um pânico nos operadores do direito. Tudo o que se deseja é mostrar o seguinte, a justiça é cega, tá? Então ela não enxerga nada, ela não vê se é homem ou se é mulher, ela vê que tem um crime, mas não é assim, né? Todo mundo sabe que ninguém defende uma justiça inteiramente cega, né? Seria um processo. Hoje em dia Então, o ideal da justiça é como, aliás, naquele seminário da Temis, lá, Denise, vocês colocaram, a justiça, ela mesma, com a mão, levanta um pouquinho aqui, que ela não é palhaça, tá? Ela sabe que ela tem que olhar um pouco o que tem pela frente para não cometer injustiças, inclusive. Mas aí começa a forçar isso e fica um negócio complicado. A outra coisa mais complicada ainda, que apareceram nos Estados Unidos algumas pesquisas dessas de laboratório, lá eles pesquisam coisas assim, que é o seguinte, assim, ó, laboratório, tudo padronizado, tudo ISO, sei lá, 15.000, 30.000, nem sei que número anda, assim, tudo procedimento, não interessa se é um homem ou se é uma mulher, tem que fazer tudo igual. O fato é que dá diferença, gente, assim, mulheres têm atenção a certas rotinas, modificam certas coisas, produzem certos dados. Então, essa verdade científica, das ciências duras, né? Não na minha, na história, essa verdade não tem condições, na educação menos ainda, mas nessas coisas das ciências duras, tipo química, física, laboratório, bioquímica, reação, reagente, entende? Ácido mais base igual a, não importa se é uma mulher ou se é um homem, vai dar sempre a mesma coisa, quem está segurando o vidrinho lá. O pior é que alguns estudos começam a mostrar, bicho, o negócio é o seguinte, assim, ó, importa, tem uma diferença. Eu acho isso tão interessante. Então, toda essa construção científica ela começa a fazer água, né? Que é um pouco esses dados que a Priscila trouxe, assim, ó. Mas homem e mulher escrevendo não tem diferença. Não tem? Olha lá o que tu trouxeste, né? Quantas são as profissões e tudo mais, enfim. Mais ou menos isso, assim. Ó. Sobre a docência feminina, só tenho a concordar com a pessoa que perguntou, né? As condições de hostilização da profissão docente, que acho que todos vivem e veem, né, no sentido, há crescentemente no Brasil, um anti-intelectualismo em marcha, que tomou também a categoria do magistério, composta mais de 90% por mulheres. Ela também fragiliza essa figura e cada vez mais expõe as mulheres a situações de risco. Assim. Eu recomendaria com ênfase o livro da Paula Sibilha, Escola entre Redes e Paredes, que mostra também como a escola ela é habitada hoje em dia por violência e tudo mais, e sendo ela um terreno de mulheres, como as mulheres têm que lidar com questões hoje em dia para as quais elas estão muito pouco guarnecidas. Então, exatamente como colocou o colega, uma remoção, mandar para um lugar, não colocar porteiro na escola, porque tem que reduzir a coisa, isso afeta muito as mulheres, as professoras, descontando as alunas. Mais alguma questão? Simone, oi. Até pelo horário, né? Quer responder uma pergunta? Tá, então, pelo horário, eu entendi que essa é a última, é essa? Tá bem. Oi, boa noite, tudo bom? Eu pensei em trazer um pouco da visão como estudante. Eu ainda estou no ensino médio, estou no primeiro ano, e eu pensei em contribuir um pouco, porque eu e o meu grupo, a nossa pesquisa de iniciação científica é gênero e sexualidade na formação docente. A nossa análise é mais ou menos entender o porquê que o gênero e sexualidade não chegam aos estudantes, aos alunos, se é por conta da orientação que é dada aos professores no currículo deles. A gente quer entender como é isso, se é algo pessoal deles, os valores deles ou da academia.
E ano passado, inclusive, o mesmo grupo que faz comigo, elas fizeram uma outra pesquisa com o nosso colégio. Um questionário sobre o que os jovens entendiam sobre gênero e sexualidade. O colégio meio que vetou, assim, porque muitas famílias não se sentiam confortáveis e tal. Mas muito disso vem de casa. Mas a pesquisa atual é mais ou menos isso. A gente está analisando o currículo analisando gênero e sexualidade na formação docente dos professores para entender tudo isso. Por que esses temas não são trazidos, inclusive, dando um pouco de luz para a literatura, na literatura, porque a gente não aborda gênero nas aulas de literatura, e acho que é isso. Legal. Eu vou pedir, acho que devido ao adiantar da hora, que vocês respondam e já encaminhem para uma espécie de fechamento. Simone, só então, antes de vocês passarem para essa parte final, eu esqueci de avisar de dois avisos, tá? Nós fornecemos certificados, tá, do festival, então, para entrar em contato pelo e-mail miniciclos@gmail.com ou por nossa página no Facebook, tá? Miniciclos, ok? Na verdade, o outro era eu esqueci de falar no início que esse projeto ele é patrocinado, financiado pelo Procultura. Foi isso. Tá, então vocês podem responder e já tentar encaminhar para uma conclusão. A pergunta foi assim, bom, eu acho essa tua questão assim absolutamente excelente, assim, eu vou responder de um modo mais breve até do que seria, como é que dizer, as possibilidades da tua pergunta, porque ela também há, evidentemente, no Brasil, nos últimos anos, e se acelerou enormemente nos últimos 2 anos, uma espécie de pânico moral, vou usar essa categoria, que é da sociologia, com relação ao fato de que na escola se fale sobre gênero e sexualidade. A sociedade brasileira ela tem essa coisa assim, não está fácil explicar o Brasil, nem para os brasileiros, quanto mais para os estrangeiros. A gente tem um país onde a televisão, através de novelas, quaisquer outros produtos, bem como as redes de internet, comunidades, os próprios jornais, e uma furiosa produção de narrativas pessoais. Também recomendo outro livro da Paula Sibili, O Show do Eu, né? Essa coisa, fora Facebooks e comunidades e parada gay, etc. e tal. Então, eu queria dizer o seguinte, a não ser que a pessoa seja surda, muda e completamente... não tem como não enxergar no Brasil que as questões de gênero e sexualidade estão constantemente operando, né? Por outro lado, quando elas entram dentro da escola, elas assim, são vistas com cautela, ou com temor, ou com pânico, inclusive, né? Então, enquanto se conversa lá no fundo da sala de aula sobre gênero e sexualidade, não tem muito problema. Na última fileira. Geralmente é na última fileira que essas coisas começam. Tu já está sentado ali até perto. Quando começa a chegar aqui para frente e a professora pega na mão, complica, né? Ao mesmo tempo, tem um outro dado que esses dias apresentamos, eu e uma colega da FURG, lá, Paula Ribeiro, num negócio do Ministério Público Federal, que é que todas as pesquisas, surveys aí de opinião no Brasil mostraram que as famílias brasileiras, inclusive independente de pertença religiosas, evangélicas e outras, elas desejam que a escola trate desse tema, porque elas não querem tratar, porque é muito complicado. É muito complicado depois da novela, entende? A filha se virar, mãe, o que é essa transexualidade? Pergunta para a tua professora, mas amanhã a aula de geografia não interessa, para isso que tu está no colégio, entende? Então é muito complicado para a família que quer que a escola aborde. A escola começa a abordar, vem o pânico, é um negócio muito complicado. Então, essa questão que tu trabalha é assim, não é à toa que o Brasil tem essa coisa da chamada movimento da ideologia de gênero, que é aqui do Escola Sem Partido, essa combinação aí de retirar os temas polêmicos. Eu vou na linha da Hannah Arendt. A escola, no seu texto clássico, lá, O Problema da Educação, no livro Entre o Passado e o Futuro, entre o presente e o passado, agora não me lembro, tem uma conjugação dessas palavras, em que ela vai dizer o seguinte, assim, a escola é o lugar que está situado, essa instituição, entre a família e o mundo público. Ela não é o mundo público diretamente, mas ela tem o papel de ir retirando, no teu caso, ela vai te retirando da família
e te jogando para o mundo público. Ela não é a única instituição, mas ela é a mais importante. E no Brasil ela é cada vez mais importante. Em Porto Alegre, de cada 3 escolas públicas, uma já é de turno integral. Quando eu era criança, se alguém me dissesse... Olha que eu era um aluno estudioso, quando eu fazia lá o Grupo Escolar Felipe de Oliveira, Grupo Escolar Rio Branco, alguém me dissesse, não, tem que ir de manhã e de tarde para o colégio. Nem pensar, entende? De tarde é na rua essa saracoteação. Outra coisa, com mais escola e mais educação, as crianças vão no fim de semana. Sábado era só para receber boletim e festa junina, 2 vezes, 3 por ano. E acabou essa palestra. Agora... Então, assim, a escola ela vai fazendo isso. Tem um autor que esteve semana passada em Porto Alegre, foi embora no domingo, eu até conversei com ele, Daniel Borrillo, um francês, na verdade um argentino que mora em Paris e dá aula lá, assim, é que ele vai dizer até num verbo bem mais forte. A escola é a instituição que arranca a criança. Esse verbo, eu não uso ele, mas estou falando ele que diz. Assim, ele diz em francês, fica mais bonito também. Assim, a escola é a instituição que arranca a criança do meio familiar e vai jogando ela no mundo. É compreensível, entende, que pais e mães sintam uma certa ferida narcísica, para usar uma categoria da psicologia, porque as pessoas percebem que os filhos começam a ter outras opiniões. Eu tenho 2 filhos, teve uma hora que o mais velho começou a ter ideias políticas que eu via claramente que eram em cima do professor de geografia da escola. E o mais novo, né, assim, começou nessa vibe de teatro e tudo, e eu via claramente a influência da professora nisso. E eu não queria, porque eu sou filho de pobre, eu queria que ele fosse uma profissão que desse dinheiro, entende? Mas, em todo caso, já não está dando, assim. Ele já está, cantar, encenar. Bom, vamos ver como isso vai, né? Agora, então, assim, eu tenho que reconhecer que, assim, os meus planos pessoais sobre os filhos foram atrapalhados por outras coisas, e um desses lugares foi a escola. Então, eu vou de acordo com a Hannah Arendt, que ela vai dizer o seguinte, tu não estás na escola só para aprender... Como diz o Escola Sem Partido, o professor deveria dar a matéria. Sabe esse negócio, a matéria? Eu gosto dessa palavra, a matéria, mas uma coisa assim, bem assim, sabe? Não tem política, não tem ideologia, tudo isso. Tem a matéria, tem a fórmula de Bhaskara, entende? Assim, Então tem que dar a matéria. O professor não pode falar nada que não seja fora da matéria, sabe? Eu adoro essa palavra, matéria, assim, sabe? Gosto muito dessa palavra, assim. Quando as professoras chegam no final do ano, não consegui vencer a matéria. Parece que a matéria, assim, é um monstro. A matéria, eu gosto muito. Essa palavra em pedagogia não se usa, mas ela é muito corrente no meio, né? Não é uma boa palavra para quem é da área de educação. Não consegui vencer a matéria este ano, a matéria o tempo todo, assim. Mas, em todo caso, assim, a Hannah Arendt vai dizer o seguinte, tu não estás na escola só para aprender a matéria, tu está lá para aprender valores também. E esses valores, em algum momento, vão conflitar com a família. E isso é, para a Hannah Arendt, absolutamente normal. E ela não diz isso, mas ela vai dizer mais ou menos assim, seria um tédio tu ires para a escola e escutar tudo que tu escuta na família. Aliás, a gente se indagaria por que é que tu vai para a escola, entende? Se tu vais escutar tudo que já se diz em casa, né? Além do mais, não é só a professora que diz. As questões de gênero e sexualidade permeiam naquilo que tu acertadamente usasse a palavra, que é a sociabilidade. Só um louco acha que as crianças vão para a escola só para aprender. Todos nós fomos à escola também para se socializar com outros. Por isso que no Brasil, sucessivas sentenças do STF nos últimos anos, diferente dos Estados Unidos, que admitiu em alguns casos, proibiram que famílias educassem os filhos exclusivamente em casa, naquilo que em inglês se conhece com o nome de homeschooling, né? Nas sentenças prolatadas pelo STF, em algum outro nível, às vezes justiças estaduais também já encerraram o caso, os juízes, enfim, promotores, sei lá, eu não sei bem quem é que legisla, mas em todo caso essa gente da justiça, os operadores do direito, disseram claramente isso que eu estou dizendo agora, assim, o problema é que se tu chamar alguém para te dar aula de matemática em casa, que a pessoa poderá dar aula, vai te explicar a fórmula de Bhaskara e tu vai saber direitinho. Agora é que vai te roubar a possibilidade dessa socialização com os demais. Então ninguém vai à escola só para aprender a crase, entende? Não estou querendo diminuir a importância dela, nem faria isso aqui, porque a outra aqui são tudo da literatura. Mas, em todo caso, assim, tem isso. Eu acho que é isso. O Brasil está num pânico disso. Assim, o último exemplo ótimo é esse, aí, como eu disse, das escolas de Belo Horizonte. Os pais vão e mandam uma carta dizendo não é para fazer isso. Aí vem um conjunto de alunos, que provavelmente alguns são filhos desses pais, e dizem é para fazer. Então, é um pouco isso, né? Num país onde esses temas pululam para tudo quanto é lugar. Mas quando entra dentro da escola, complica, né? Tu pode falar num púlpito de igreja horrores de coisas sobre gênero e sexualidade, como, aliás, acontece. Se a professora começar uma discussão sobre ali, eu vi os livros da Virginia Woolf, ou então pegar uma dessas autoras que a Priscila colocou, enfim. É mais ou menos isso. Esse tema é ótimo. Eu acho ótimo que tu esteja pesquisando isso, mas tu vai te incomodar. Muito obrigado pela participação. Bom, a respeito disso,
Eu não vou poder te responder. Eu até estou preparando uma matéria, por isso meu interesse, né, em falar com essas professoras de como isso funciona. Depois vamos conversar sobre livros didáticos. Para, enfim, tentar descobrir, mas eu ainda não saberia te dizer como que funciona. São relatos, muitos amigos, meu marido é professor também, então tu acaba sabendo mais ou menos como que funciona, né? Mas daí como o meu foco são as escritoras, né? Mulheres na sala de aula, então eu não saberia te dizer isso. Mas antes assim de encerrar, eu só gostaria de destacar também, muita coisa para falar, não tem como falar de todas as escritoras e mulheres, uma reportagem que eu fiz, uma matéria especial, chamada Por que não conhecemos as escritoras negras gaúchas? Eu comecei essa matéria, vou tentar ser sucinta, mas quem quiser, por favor, visite o blog. Comecei essa matéria querendo conhecer quem são as escritoras, poetas, prosadoras aqui do Rio Grande do Sul. Entrei em contato com algumas poetas, uma indicou a outra, e indicou a outra, e disse, mas quem são as precursoras, né? Vamos chegar ao século XIX? Não. E assim eu fui indo. Romancistas. Eu consegui falar, identificar umas 3. Isso eu estou falando na história do Rio Grande do Sul. Tá? E eu foquei aqui para facilitar, né, também a pesquisa. E fui conversando, resumo da história, eu falei com 18 universidades, entrei em contato com a Faculdade de Letras, perguntando se existiam pesquisadores que falavam ou pesquisavam algumas escritoras negras, se tinham resquícios dessa história, porque eu imaginei encontrar manuscrito, uma publicação e tal. E não, essa matéria eu demorei quase 1 ano para fazer, porque eu achava que eu estava seguindo o caminho errado. Eu devo estar seguindo por algum caminho aí que não está dando certo. E foi, chegou 1 ano, eu acho que é isso. Falei com os maiores especialistas, né, pessoas que entendem de literatura, de autoria negra, e nada. Então, chegou à conclusão que, no caso da academia também, não só da academia, não se conhecem as escritoras negras aqui no Rio Grande do Sul. E as que conhecem é aquilo, da bolha. Cheguei, também conversei com uma historiadora, a Camila Petró, que ela me ajudou muito. É mesmo? Ela me ajudou muito, tua aluna. Ela disse, ela faz um trabalho também com a Academia Literária Feminina aqui do Rio Grande do Sul. Ela disse, o que acontece assim, publicar um livro é muito complicado, era difícil, imagina lá no século XIX. E escritoras negras, como que iam publicar? Então, ela até me ajudou, ela arriscou. Se existir alguma coisa, deve ser algum manuscrito, uma obra muito assim isolada. Se escreviam muito nos jornais, nos clubes negros e tal, mas um livro não tem. E eu fiquei apavorada com esse resultado da matéria. E eu acho que foi a primeira matéria que eu fiz na minha vida, a primeira reportagem que eu fiquei assim torcendo para que alguém me dissesse: tu não procurou certo. Tem aqui. E até agora isso não aconteceu. Então, para explicar para vocês que também dentro deste universo, dessas escritoras, assim como se discute também dentro do feminismo, né? O feminismo também, daí o grupo o feminismo negro, que atende a outras questões, né? Também na literatura isso acontece. Espaço nas editoras, em que momento esses escritores são convidados, e se são convidados também para a feira de livro. Enfim, é assunto que não acaba mais. Mas tem mulheres maravilhosas, incríveis. Uma eu trouxe, não deu tempo de ler, que é a Marilene Filinto, que é uma dessas autoras. Conceição Evaristo tem se falado muito agora também, ainda bem, tem um excelente trabalho, e tantas outras, né? Mas só para deixar também esclarecido assim, que são várias vertentes que a gente precisa pesquisar e precisa descobrir, né? E agradecer também a presença aqui de todos, essa discussão. Obrigada. Eu que agradeço também a presença de vocês, né? Acho que o debate foi ótimo, né? Foi até além das nossas expectativas. Queria agradecer a presença de todos, a participação de todas e todos e todes, que agora todas, todos e todes. E dizer que amanhã tem mais, inclusive esse tema da transexualidade vai estar aqui no palco, né, com os stand-up comedies que vão acontecer. E agradecer, então, nos vemos amanhã.
Obrigada.